Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso de Swift. Hoje a gente vai falar sobre classes, nessa aula 8. Classes é um assunto fundamental e para quem estuda PAO principalmente, e ela é a base de um bom código em Swift. Em Swift, ela tem uma declaração bem simples, as classes. Basicamente, a gente usa a palavra reservada class, o nome da classe, seguida por chaves e a definição. É importante a gente dizer que classes são passadas por referência. A gente vai ver isso melhor depois, mas o fundamental da classe é isso, é entender que elas são passadas por referência. Como eu falei, a gente pode declarar qualquer coisa, que é uma declaração de uma classe simples, chamada resolução, com dois argumentos, chamados largura e altura. Eu já inicio ela com os valores aqui, mas elas poderiam não ter. Elas poderiam não ter valor de inicialização direto. E a forma de chamar uma classe é bem básica. É só a gente colocar o nome da classe entre parênteses, que essa variável já vai ter a referência dessa classe. No caso, para acessar propriedades, a gente usa o ponto, né? Ponto e o nome da variável, ou no caso de função, função, e assim por diante. Nesse caso aqui, ele vai printar exatamente o 640 e o 480, a largura e a altura que a gente colocou. É bom aqui a gente ver que a gente usou primeiro o print com o vírgula e o nome da variável, com a classe ponto, o nome da variável, e aqui a gente usou a interpolação, né, de string com os dois tipos diferentes. A gente também pode mudar propriedades da classe. Nesse caso, a gente pode porque elas são declaradas como var, né? Então, se elas fossem let, eu já não poderia mudar. E para mudar, nesse caso, a gente usa o ponto novamente igual ao que a gente quer mudar. E aí, novamente, quando eu rodar, ele vai printar os dois primeiros, mas depois que eu mudei, ele vai printar os mudados. Agora, o mais importante, talvez, as classes, né? Elas são passadas por referência. Ao contrário das structs, que é a próxima aula, aula 9, que as structs são passadas por cópia, a classe são por referência. E aqui um exemplo para a gente entender. A gente tem essa variável que eu declarei aqui em cima, chamada resolução, e nesse momento ela tem esses valores, né, que foi o último que eu declarei aqui. Agora, eu criei uma nova variável chamada resolução 4K, e ela, nesse momento aqui, ela é igual à resolução. Eu mudei aqui a resolução 4K, eu mudei os valores dela. Só que quando eu printar o resolução, que é esse daqui de cima, ele não vai printar esses valores que eu declarei por último nele. Ele vai printar 3.840 e 2.160. Por quê? Como as classes são passadas por referência, quando eu mudo este atributo da resolução 4K, eu também mudo o da variável resolução, porque a referência é a mesma. A referência na memória da resolução 4K é igual à referência da memória da resolução. Ambos apontam, e aí quem já viu C pode ser um pouco mais familiarizado, o ponteiro delas apontam para a mesma unidade de memória. Por causa disso, que quando eu mudo a variável largura do resolução 4K, eu também estou mudando a da resolução. Porque o que eu estou mudando aqui não é exatamente o da resolução 4K, e sim aquela unidade de memória para a qual o resolução 4K e a resolução está apontando, eu estou mudando aqui. E aqui embaixo. Então, se eu colocasse resolução ponto largura, ele deu isso daqui. Se eu colocasse resolução 4K aqui também, ele ia dar a mesma coisa, porque ambos estão apontando para a mesma unidade de memória. Na documentação de Swift, tem alguns desenhos e ele explica também dessa forma, com algumas ilustrações que facilitam, caso alguém não tenha entendido muito bem. Mas na próxima aula em Structs, vocês vão ver a diferença bem clara, que lá é por cópia. Então, quando eu mudo, eu só mudo o da variável, né? Mas isso é o assunto da próxima aula, mas são a diferença entre ambos, né? Classes são referência e structs são por cópias, né?
Isso no código e na produção de códigos mais avançados, de projetos, isso é uma escolha necessária, porque em alguns momentos você vai querer uma passagem por referência, em outros momentos uma passagem por cópia. Então, é importante entender esse conceito. Outra coisa de classes, né? Continuando. Classes, elas podem ter inicializadores e funções, que no caso são métodos, a gente chama, tá errado aqui. E aqui eu criei uma classe pequena chamada gráfico. Ela tem duas variáveis privadas, x e y, e ela tem um init dela. É dessa forma que a gente declara um inicializador. Init com as variáveis a se inicializar. E como eu estou colocando que o init ela recebe x e y, que é exatamente o mesmo nome das variáveis que eu tenho dentro da minha classe, eu preciso usar o self, palavra reservada, para dizer que eu estou mexendo com a variável desta classe, que no caso é o self.x, esse x aqui é o x da classe, é igual a x, que esse x é o x do init, que é o desse escopo. Ele só vale aqui dentro. Então, o self seria algo parecido com o this em Java. Esse é o inicializador padrão. Existem outros tipos de inicializadores que a gente pode, que existem em Swift, mas esse é o mais básico. E métodos é da mesma forma que a gente já estudou em função. Quando a gente já teve aula de função, a gente declara ele da mesma forma. E aqui ele está usando, né? Ele está usando das variáveis da classe. Aqui a inicialização, como ele tem o init, né, essa classe gráfica, ele tem o init, eu inicializo dessa forma. Você vê que na outra classe que eu fiz, ele não tem inicializadores. Então, eu só passei o abre e fecha parênteses sem nada. Nesse caso, não, ele tem, né, o inicializador x e y, então eu passo ele, estou passando esses dois valores, e chamo a função aqui, também da mesma forma que eu chamei variáveis e tudo mais, só o ponto e o nome da função, no caso, com abre e fecha parênteses. Outro conceito que é fundamental em herança, em classe, perdão, é a questão de herança. Swift, ele não permite herança múltipla, é importante dizer isso, ele só permite herança simples. No caso aqui, a gente tem uma classe de funcionários com esses métodos, nome as variáveis e o init. E aqui a gente tem uma classe gerente que herda de funcionário. Essa classe gerente, ela tem tudo que funcionário tem, por causa de ser herdada dela. Então, eu não preciso implementar essas partes que eu quero que sejam iguais. A única coisa é que no gerente, eu quero que o meu salário com bonificação seja diferente. Ele é multiplicado vezes 5. Então, eu tenho que fazer um override, que é como se fosse um sobrescrever a função que já existe. Ele usa essa palavra reservada para mudar. E aí, quando eu for chamar, ó, eu criei um funcionário, ele chamou o salário com bonificação. E eu criei um gerente, ele chamou o salário com bonificação também. A diferença é que o salário dos dois é 1.000, mas o gerente ele ganhou uma bonificação melhor. Então, quando a gente rodar esse código, você vê que um é 2.000, né? Porque é o do funcionário, que é este daqui. E 5.000 porque ele multiplicou por 5 na herança, né? É basicamente assim que a herança funciona. Cada vida que a gente usar um init, um método, uma variável, qualquer coisa que já exista na classe mãe, né, na classe pai, a gente usa a palavra reservada override, que ela sobrescreve esse método, ou função, ou variável, ou init, enfim. E, por último, a gente vai falar sobre variáveis computadas, que é algo bem comum em classes, e é usando o get e o set. Quando a gente usa essas palavras reservadas, get e set, a gente está dizendo que a nossa variável ela é computada. Ou seja, get, ela serve quando você vai chamar essa variável em outro local. Como, por exemplo, aqui eu chamei a área. Quando eu chamei a área, aqui na classe quadrado, ele vai retornar o lado vezes o lado,
Ele é um quadrado. Então ele vai retornar a área. Aqui. Só que quando eu faço set, é para me setar, né? Para me dar o valor novo. Então ele vai fazer lado igual a SQRT. Isso daqui é a função de raiz quadrada de Swift, SQRT. E ele vai fazer isso com esse novo valor. New value é o nome dessa variável aqui. Toda ela é também uma palavra reservada nesse contexto do set. Então, quando eu seto uma variável nova, eu posso me chamar ela com esse nome. New value é o nome da variável. Então, quando eu chamar aqui, ele vai dar zero, né? Que ele não tem área, ele é zero, que eu não setei nada. Quando eu seto e chamo o lado de novo, ele vai ter 4, que é exatamente o 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, essas variáveis computadas, elas são muito usadas em projetos, porque elas são muito úteis tanto com return e quanto para você fazer alguma computação da variável quando você seta um novo valor a ela. E basicamente é isso. Classes ele é muito mais extenso, não tem como a gente abordar tudo aqui, mas esse é um bom início. E como eu falei, na documentação tem mais exemplos, exemplos mais profundos, mas o básico de classes em Swift é isso. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.